estamos falando hoje sobre autocontrole, uma conversa que nós já começamos na semana passada, conversa muito importante, e hoje com uma novidade. Hoje nós temos um convidado aqui junto com a gente para tornar esse momento ainda mais interativo, ainda mais dialogado e ainda mais também interessante. Então, com a gente aqui hoje está o Cassiano Diniz, que é nutricionista aqui em Chapecó e que também faz parte da nossa comunidade da Milk Chapecó aqui. Então, boa noite, Cassiano, muito bem-vindo aí com a gente. Boa noite, Jorge, boa noite a todo mundo que está acompanhando. Imagino que possa parecer um pouco curioso, né? Um nutricionista vindo falar sobre espiritualidade, sobre autocontrole, enfim, mas é uma coisa que está presente na nossa alimentação, mas eu e o Jorge já outras vezes falamos sobre temas parecidos. Eu gosto muito da área de comportamento alimentar e psicologia também, então dentro da saúde tem coisas que a gente pode aplicar para trazer e mostrar um pouco mais além do que, não, você tem que comer isso, aquilo, mas entender como a mente funciona e nos ajudar, né, a conseguir dominar a nós mesmos. Cassiano e eu, nós já fizemos essas lives em conjunto. É muito legal a gente poder analisar um mesmo assunto sobre olhares diferentes. No caso, hoje, o olhar da teologia, da fé cristã, e o olhar também da nutrição ou do comportamento, né? E isso vai ser, acho que, bem enriquecedor aí para nós. Bom, o assunto então de hoje é autocontrole. Uma das coisas importantes que você percebe é que autocontrole é uma das questões mais importantes da nossa vida, porque, veja bem, e muitas vezes nas situações nós sabemos o que a gente precisa fazer. A gente sabe, por exemplo, como a gente viu na semana passada, a gente sabe que, por exemplo, nós gritarmos com as pessoas não constrói nada no nosso relacionamento, só destrói. Gritar com a nossa esposa, com os nossos filhos ou no nosso ambiente de trabalho só vai prejudicar os relacionamentos. Agora, se a gente vai fazer isso ou não, depende do nosso autocontrole. E assim é nas diversas áreas da nossa vida. O autocontrole define se aquilo que a gente sabe realmente vai se tornar uma atitude mesmo, né? Um comportamento. Até como eu mandei para você já tarde, alguns estudos que mostram que as pessoas que têm menos autocontrole, elas têm menor sucesso na vida financeira, na vida amorosa, na escola, e são, de forma geral, menos ricas, né? Até por causa da dificuldade em construir uma vida financeira melhor. Isso em adolescentes, crianças e nos adultos também, né? Quando a gente olha para o autocontrole, eu acho que uma coisa interessante para a gente observar é que o autocontrole é aquilo que divide o quero agora para o que eu deveria fazer, né? O que eu quero agora vai me trazer uma certa recompensa, seja ela qual for, né? Pode ser alguma coisa prazerosa, mas o que eu deveria fazer, ele também me traria uma recompensa, né? Vamos pegar o exemplo de uma alimentação aqui. Eu não deveria comer isso agora porque o meu colesterol está ruim. Então, mas a minha recompensa de agora é comer alguma coisa gostosa. Mas a recompensa que eu teria em não comer seria o meu colesterol bom, que vai melhorar a minha qualidade de vida, vai fazer com que eu viva mais. Tem uma diferença. Veja, a recompensa de agora ela é pequena e a recompensa depois ela é grande. O que é que define o que a gente vai pegar ou não? O tempo, né? A recompensa pequena vem agora, a recompensa grande vem depois. E quando a gente olha isso no processo evolutivo, faz muito sentido, né? Porque veja, eu vi uma pera agora. Eu não gosto de pera. Eu queria comer uma manga. Então eu não vou comer essa pera, eu vou esperar para ter uma manga, né? No processo evolutivo isso não fazia sentido, porque você não sabia se encontrar a manga, né? Então você comia o que tinha agora, né? Aí quando a gente foi evoluindo, esse sentimento ele se manteve e hoje ele não é tão bem usado assim quanto deveria ser e acaba fazendo com que a gente tome decisões muitas vezes que são inadequadas para a nossa vida, né? É interessante, né? Num ambiente inóspito que a gente não tem ideia nenhuma do que vai acontecer no futuro, é melhor garantir o que tem agora. Uhum. Mas o nosso ambiente hoje, que é muito mais estável, vale muitas vezes a pena a gente abrir mão de algo agora para um benefício maior depois. E a gente precisa disso. Cassiano falou algo importante para a gente comentar. A gente foi conversando essa semana, trocando algumas ideias, e ele mandou para mim, inclusive, estudos científicos que realmente comentam isso, como o autocontrole está ligado à felicidade, à saúde financeira e diversas outras questões aí, né? Mas sabe, por que a gente traz esse assunto numa live de uma igreja, de uma comunidade cristã, ligado à espiritualidade, né? O que autocontrole tem a ver conosco? Eu acho que o que o autocontrole tem a ver com o Cassiano, que é um nutricionista, é bem claro, né? Porque envolve bastante. Agora, por que esse é um assunto nosso também? Você sabia que um dos líderes da igreja cristã do primeiro século, um dos maiores líderes, que se chamava Paulo de Tarso,
numa das suas cartas, ele falou que viver com Deus traz algumas características para a nossa vida. E eu vou ler esse pedaço aqui com vocês. Ele diz assim, ó: mas o Espírito Santo produz este fruto, né? O amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então percebe que ele está falando que viver com Deus traz algumas características para a nossa vida: alegria, paz, paciência, amabilidade. E lá no final ele coloca domínio próprio, que é outra expressão para autocontrole. É se dominar, se controlar. É exatamente a mesma coisa, só que numa linguagem diferente. Então, viver com Deus também deve gerar em nós autocontrole. E por isso é um assunto bem importante para nós. E hoje, inclusive, a gente vai ver, eu vou conversar um pouquinho com vocês, como a fé cristã, como um relacionamento com Deus pode nos ajudar nisso. Tá joia? O assunto hoje, especificamente, é impulsividade. Se você estava com a gente na semana passada, a gente falou sobre controlando a impaciência, a nossa explosividade. Aliás, se você não estava no encontro semana passada, ele está salvo no nosso canal do YouTube, Facebook e no Instagram. Vale a pena você dar uma olhadinha lá. Foram 20 e poucos minutinhos de mensagem, mas que podem ajudar bastante você. Está salvo lá, dá uma olhadinha. Mas hoje a gente vai falar sobre impulsividade. E, Cassiano, eu acho que uma das coisas, primeiro, para a gente falar de impulsividade, é a gente trazer um conceito. O que é impulsividade? Pode ser? A gente comentou essa semana, impulsividade a gente definiu o seguinte: é agir por impulso, movido pela emoção do momento, sem refletir adequadamente nas possíveis consequências. Tranquilo com isso? E por que a gente age de maneira impulsiva, pelo impulso, pela emoção, sem pensar nas consequências? Acho que está ligado muito ao que o Cassiano comentou há pouco. A impulsividade ela traz um prazer, um alívio imediato. O problema é que ela traz problemas a longo prazo. Correto? A gente procura esse alívio ou esse prazer, né? Eu tô com uma dor muito grande, alguma coisa me incomodando muito grande, eu sei que eu deveria me controlar para no futuro isso ter uma recompensa maior. Não faço, né? E a gente entendendo isso, existe um mecanismo complexo por trás disso, né? Porque cada área do nosso cérebro, ela controla um certo comportamento nosso, né? Ou um conjunto de áreas que controlam um comportamento, né? Por exemplo, tem a base do cérebro ali que controla a alimentação, enfim. Não é uma coisa que você precisa saber. O que você precisa entender? Tem uma área do cérebro que fica na frente, né, do cérebro, que é basicamente a área que diz não. Né? Tipo, quero comer. É ele que diz não. Ah, eu quero quero comprar. Não. É essa área do cérebro que diz não. Né? E, basicamente, quando a gente fala em autocontrole, ou controle da impulsividade, a gente pensa que é a capacidade de dizer não para aqueles desejos que você tem. Basicamente isso, né? Ah, eu tenho desejo de beber, consumir álcool, tenho desejo de usar drogas, tenho desejo de trair a minha esposa, tenho desejo de jogar. A capacidade de dizer não, ela começa ali, claro, que algumas substâncias e coisas elas podem criar um vício e aí você vai ter outra questão envolvida ali, não é só a capacidade de dizer não, né? Mas enfim, até a gente estava conversando para não ficar preocupado com isso no sentido de, não, então eu sou assim, não tem como mudar. Não, calma lá. O seu cérebro, ele aprende a ser de uma certa forma e os neurônios, eles mudam. Então, a forma com que você pensa, ela pode ser mudada porque os neurônios podem ser mudados. Então, aprender a dizer não para si é uma coisa que a gente pode praticar. Eu sempre digo que é como se fosse um exercício. Né? Embora as pesquisas ainda não sejam muito avançadas nesse ramo de treinamento, eu digo que é como você fazer um exercício. Você fazer uma corrida. Começa a correr hoje, você nunca correu. Você vai correr 10 minutos, você vai estar morto. 5 minutos, você não vai conseguir mais correr. Conforme você vai se exercitando, chega um tempo que você vai correr meia hora, 1 hora, você vai correr 2 horas e vai parecendo tranquilo. O autocontrole funciona de formas parecidas, né? A gente tem que começar, às vezes, de formas menores para maiores. Você que nunca fez nenhum tipo de exercício, você não chega querendo fazer uma maratona ou chega na academia querendo levantar 200 quilos. Não, você sabe que tem etapas. No autocontrole, você deveria ter esse entendimento que também, às vezes, é necessário você progredir em etapas, né? Não vai conseguir construir um autocontrole muito grande de uma hora para outra, mas você pode praticar, às vezes, nas pequenas atitudes, e você vai perceber que isso vai se tornando mais fácil. Às vezes, eu digo para os meus pacientes, torna mais difícil do seu impulso ter força sobre você. Por exemplo, eu tenho muita vontade de comer chocolate quando eu vou no mercado. Recomendo.
come antes de ir, não vai com fome. Os seus impulsos têm menos fator para você. Eu tenho muita vontade de cometer adultério. Para de ver pornografia, talvez ajude, né? Eu tenho muita vontade de beber. Para de sair com seus amigos que bebem e te induzem a beber. Então, às vezes, o autocontrole ele pode começar de fora para dentro, com você tornando o seu ambiente mais fácil. Inclusive, tem muitas pesquisas que falam isso. O ambiente influencia no autocontrole. Então, eu posso mudar meu ambiente. Parar de ver pornografia, parar de sair com meus amigos que bebem, parar de ficar com fome. Quem sabe o ambiente me ajude, né? Já ajuda, né? Então é interessante a gente parar para pensar que o autocontrole, a impulsividade, ela também se forma de maneira fisiológica no nosso cérebro, mas mesmo assim ela pode ser reprogramada a partir de novos hábitos e a partir de novos ambientes, né? Isso é interessante da gente poder saber. Ok? Vamos falar um pouquinho das consequências da impulsividade? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente também tratar o assunto. Vamos nos conscientizar um pouquinho das consequências que isso pode trazer para a gente. Eu trouxe aqui uma reportagem da revista Exame. A revista Exame ela é bem conhecida no cenário brasileiro e ela trata bastante sobre a questão de economia e negócios. E na revista Exame se fala numa reportagem que, olha só, a maioria dos brasileiros compra por impulso. E eu imagino mesmo, né? A maioria acaba comprando por impulso, não por planejamento, não porque economizou durante meses para daí finalmente ir lá e comprar. Não, foi uma coisa bonita, comprou. Segundo a revista Exame ainda, o maior motivo das compras por impulso são as promoções. E eu imagino, né? A promoção daquele sentimento de, cara, eu não posso perder isso. Isso é uma coisa muito importante, né? E agora vem o detalhe que eu acho mais importante. Acompanha aqui. A compra por impulso é um dos principais motivos do descontrole financeiro, de acordo com o SPC Brasil, né? SPC é o Serviço de Proteção ao Crédito. De acordo com o SPC Brasil, o maior motivo então de descontrole financeiro é a compra por impulso. A falta de equilíbrio do orçamento impede que os consumidores tenham uma reserva financeira para lidar com gastos imprevistos ou realizar metas. Então, o que o SPC publicou, olha só, é que essa compra por impulso que a maioria dos brasileiros tem faz com que o orçamento esteja sempre no limite. Ainda cabe mais uma prestação, ainda cabe mais uma coisinha, ainda dá para comprar isso que eu quero, vai lá e compra. E de repente vem um imprevisto, uma despesa médica que não contava, ou o encanamento da casa deu problema, sei lá, alguma coisa do tipo. E como o orçamento já estava no limite, estoura de vez, e aí o que acontece? Dívida. Então percebe como a impulsividade, o fazer algo por impulso no calor do momento pode muito complicar, por exemplo, aqui no nosso caso aqui, a vida financeira. Mas não é só a vida financeira. A gente estava ainda comentando algumas coisas que a impulsividade pode prejudicar. Por exemplo, a aceleração da vida. Já era para pensar quantas coisas que a gente acaba assumindo na nossa vida por impulso. Por exemplo, você pode me ajudar, Cassiano, com mais isso? Claro, posso. E aí você investe tempo. Daqui a pouco, tinha esse curso que eu queria fazer. Mais tempo. Vou matricular meus filhos mais essa atividade. Mais tempo. E aí, mais essa diretoria que eu preciso ajudar. Mais tempo. Quando você vai ver, sua vida está corrida. E, aliás, quase todo mundo que a gente conversa hoje, né? Como é que você está? Está corrido. Todo mundo comenta isso, né? Interessante. Uma das outras consequências da impulsividade são relacionamentos turbulentos. Eu já vi muitas pessoas que começaram relacionamentos por impulsividade, sem refletir, sem pensar, sem se preparar para isso. Isso normalmente gera relacionamentos turbulentos. Pessoas que sem pensar direito, vamos namorar, vamos. Vamos morar junto, vamos. Sem refletir um pouco, sem casar, sem nada. Vamos. E aí o que a gente acaba colhendo disso? Relacionamentos bem complicados na nossa vida, né? Não se tem o porquê, né? Por que eu vou namorar? Por que eu vou ter um relacionamento? Normalmente a impulsividade está relacionada com isso. A falta de um porquê sólido de longo prazo, né? É um porquê imediato. Eu quero ficar com essa pessoa porque é bom. É bom hoje. É bom hoje, né? Vou ter uma companhia no final de semana, né? Mas é a longo prazo. Mas... Exatamente. A longo prazo, aí você começa a ter a impulsividade. O triste da impulsividade é isso, você vê os problemas só no longo prazo, então você não vê agora, você vai ver conforme o tempo vai passando.
Mas já que você está comentando, você pode comentar de repente o próximo ponto aqui que é importante. Impulsividade pode nos gerar problemas de saúde? Eu acho que isso é bem tua área. Eu acho que a maioria dos problemas de saúde eles estão relacionados com a impulsividade, né? E entender isso é muito importante. Quando a gente fala em problemas de saúde, os problemas de saúde que mais matam hoje no Brasil, por exemplo, são os problemas do coração, né? É disparado. Na verdade, eu não tenho certeza, eu acho que teve a gripe espanhola, que foi o único ano em que os problemas do coração não foram os que mais mataram, desde que se tem registros, isso há mais de 100 anos. O problema do coração está relacionado com o quê? Com alimentação, com exercício físico, tudo isso é impulsividade. E aí vem uma questão muito problemática que eu vejo da impulsividade, é que às vezes as pessoas não sabem como elas se tornaram impulsivas. Se elas não sabem como elas se tornaram impulsivas, elas não conseguem refletir sobre como elas se tornaram impulsivas. Bom, você não sabe como você se tornou, não sabe por que você é. Como é que você vai mudar alguma coisa que você não sabe como começou? Né? Então, às vezes, elas vão postergando essa impulsividade e esse comportamento impulsivo e não se dão ao trabalho de procurar ajuda para isso. Aliás, a impulsividade também está relacionada com a desistência dos tratamentos de saúde. Porque muitas vezes as pessoas começam por impulsividade. Eu preciso mudar, vou lá e mudo. Eu vou lá, vou procurar um nutricionista, um médico, enfim, qualquer profissional. Começou sem se preocupar que ela tinha que fazer mudança, que ela tinha que fazer... Ela começou por impulsividade. E aí quando começa a aparecer as mudanças, você vai ter que tomar um remédio todo dia tal hora, você tem que levantar todo dia tal hora, você tem que tomar tanto de água, isso, aquilo. Ela começa a desistir, porque o impulso dela não previu isso. O impulso dela prevê só o resultado que ela quer. Né? Eu quero, por exemplo, que a minha pressão não seja mais alta. Então eu vou procurar uma mudança. Ok, mas aí o que eu tenho que fazer? Se esqueceu do seguinte, o seu problema de saúde acontece pelo que você faz. Para você mudar, tem que mudar o que você faz. Deixa eu só pegar algo que você falou que eu achei interessante. Às vezes a gente está tão imerso na nossa impulsividade que a gente nem percebe ela, né? Isso é uma coisa bem interessante. A gente está tão acostumado com a impulsividade, às vezes até na nossa área de saúde, na nossa área financeira, que às vezes a gente nem se dá conta do quanto a gente é impulsivo. Isso é interessante. É difícil, né? E aí é que é difícil mudar. Eu falo para os meus pacientes, porque às vezes eles ficam um pouco preocupados com a mudança deles. Eu falo, calma, sua mudança já começou. Eu sempre trago um exemplo. Quem é que, por exemplo, perde peso? Quem acredita que está acima do peso. Se a pessoa não acredita que está acima do peso, ela não vai mudar. Quem é que muda a impulsividade? Quem percebe que é impulsivo. Quando você começa a perceber, você começa a mudar. Enquanto você não perceber, você não vai mudar. Então, percebi, a mudança já começou. Muito bom, muito bom. Eu só ainda tenho mais um tópico aqui, só para a gente terminar essa lista que eu achei bem importante. A impulsividade, ela também enfraquece relacionamentos. E, aliás, se você não viu isso, a gente falou muito disso na semana passada, vale a pena dar uma olhadinha. E ela pode até destruir relações. Antes o Cassiano ainda citou o caso de adultério. Por exemplo, adultério num casamento é uma impulsividade. Você troca, às vezes, uma relação de anos, sólida, bem estável, boa, por um momento de alívio naquela hora, de alegria ou de prazer naquele momento, né? Então acaba sendo e que pode destruir um casamento e uma família. Então, eu só queria que você desse uma olhada nesse quadro e percebesse o quanto a impulsividade pode destruir a nossa vida. Como o Cassiano falou agora há pouco, perceber a nossa impulsividade em um momento e também perceber o quanto ela nos destrói pode ser um grande passo para que a gente comece a lutar contra ela. Se a gente pensa que ela não faz grandes problemas, bom, então também não vou lutar contra, né? E é importante a gente observar que a impulsividade ela pode ser uma tendência. Então, quem é impulsivo em uma área da vida, ele pode ter mais chance de ser impulsivo em outras áreas também. Então, a minha vida está toda afundada. Bom, se a impulsividade consegue afundar qualquer coisa que ela toma conta, se você deixa que ela extravase para sua vida, não é de se admirar que isso aconteça, né? Ela pode ir indo para várias áreas, né? E isso é muito perigoso também. Muito bom, muito bom. Então, Cassiano, eu acho que a gente pode, já que a gente entendeu o que é impulsividade e as consequências dela, vamos conversar um pouquinho sobre como a gente pode controlar a impulsividade, que eu acho que é o grande assunto de hoje, né? Como controlar a impulsividade. Você, de repente, tem alguma coisa, você tinha falado alguma coisa de exercitar o autocontrole? Exercitar o autocontrole, né? O autocontrole, ele pode ser exercitado de duas formas. Você ter mais força para exercitar esse autocontrole,
e você mudar o ambiente para se adaptar ao seu nível de autocontrole. Tem algumas pesquisas que elas falam eles não têm um termo muito elaborado para isso, mas eles falam em um certo esgotamento mental, porque a capacidade de dizer não, chega um certo momento que a gente está esgotado mentalmente e a nossa capacidade de dizer não diminui. E aí você tem mais propensão. E isso é uma coisa que, puxando para a minha área, na alimentação eu falo para os meus pacientes, qual é o momento do dia que você mais tem fome? Normalmente eu tenho mais fome à noite, ok. E aí o que você faz? Eu peço um lanche. Bom, você sabe que esse é um momento que você tem baixa energia mental, a sua capacidade de tomar uma decisão sensata é reduzida. O que é interessante? Mudar o seu ambiente. Então, nesse caso, eu digo, tenha uma refeição pronta já. Que é mais fácil você comer. Porque às vezes a gente come alguma coisa, não porque ela não é saudável, mas porque ela é rápida, ela é prática, né? E interessante, tá aí pronto, vou comer então, né? Então, agora se tem uma coisa saudável pronta, de repente você vai para ela. Né? Sim, conhecer, né? Conhecer o próprio ambiente, conhecer as suas limitações. Outro dia um conhecido meu falou para mim, o meu sogro, ele é alcoólatra e ele tem um bar. Bom, não é um ambiente muito amistoso para uma pessoa alcoólatra trabalhar, né? Porque por mais que você não queira beber, você vai ter sempre alguém bebendo ali, você vai ter aquele estímulo. Então, exercitar o autocontrole, começar devagar e você tomando pequenas atitudes, tomando pequenas iniciativas. Existem alguns exercícios, um que eu acho muito interessante é às vezes você olhar para o seu maior objetivo de impulsividade e anotar. E deixar num ponto que você lembre. Porque aí é uma lembrança para você. Porque às vezes você esquece. Por exemplo, eu quero emagrecer. Às vezes a pessoa esquece que ela quer emagrecer. E aí ela come. Então, você ter anotado, por exemplo, na porta da geladeira. Eu quero emagrecer. E isso não me ajuda no meu objetivo. É um exemplo, claro. Mas então você tem um lembrete que te ajuda a exercitar o seu autocontrole. Eu vou comer... E tem alguma coisa que me lembra do meu objetivo de longo prazo. Porque, veja bem, tem aquela recompensa rápida que a gente viu e a recompensa lenta. A recompensa lenta é grande e a recompensa rápida é pequena. Às vezes você esquece que tem uma recompensa depois e você foca no agora. É normal, a gente esquece mesmo. Esquece, né? Por exemplo, eu vou cometer adultério. Às vezes você esquece que tem esposa. Eu vou usar droga. Você esquece do resto da vida. Então... se lembrar, pode ser uma ideia positiva, né? Para você começar a exercitar o seu autocontrole. Pensar nas consequências a longo prazo, né? Uma coisa que eu acho bem interessante, que eu queria frisar, e eu vejo isso muito na vida das pessoas, como ajuda, essa questão do cuidado com os ambientes. Eu tenho dificuldade em manter o autocontrole no consumo de bebida alcoólica, que foi um exemplo que o Cassiano usou. Então, não frequente ambientes que as pessoas bebem, porque você vai estar, logicamente, muito mais suscetível a isso, né? Eu tenho dificuldade de manter uma alimentação regrada. Então, evite ambientes onde vai ter muita coisa ruim para comer, entende? Eu acho que, às vezes, se a gente sabe que a gente tem uma área sensível, a gente pode regular os nossos ambientes para nos favorecerem nisso. Eu acho que é uma dica legal que você dá. Porque pode chegar um certo momento que o seu autocontrole se torna tão forte que você vai poder voltar para aquele ambiente e ele não vai te fazer mal. Eu, até um tempo atrás também, eu ia no mercado com fome, eu sempre comprava um doce. Então eu fui praticando. Hoje eu posso ir no mercado com muita fome, eu posso ver aquele doce, eu posso sentir a vontade de comer ele e mesmo assim eu tenho a capacidade de dizer que não. Mas eu não consigo... Eu acredito quando as pessoas dizem que elas não conseguem dizer não para comida. Eu também não conseguia. Mas é uma coisa que pode ser praticada. Pode ser praticada na comida, pode ser praticada na sexualidade, pode ser praticada em tudo. Dependendo, né? Você vai praticando e vai se tornando mais forte nisso até que você consiga lidar. A gente pode ir exercitando, né? Muito legal. Cassiano, eu queria dar uma perspectiva da espiritualidade. E claro, como também tu és alguém aqui da comunidade, tu pode ficar à vontade se quiseres comentar, né? Mas eu acho muito importante para a gente também trazer isso nessa noite. Tem a Bíblia ela vai falar em vários momentos sobre a impulsividade, autocontrole, domínio próprio, no caso, né? Mas tem uma passagem especial que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, que está em Tiago 1, foi escrita por um grande líder também da igreja cristã no primeiro século. Diz assim, entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar.
A ira humana não produz a justiça divina. Por que esse texto fala de impulsividade? Porque aqui o Tiago está justamente falando contra essa nossa tendência de nós falarmos rapidamente, de nós agirmos rapidamente, nos irarmos rapidamente e ouvirmos bem vagarosamente, né? Ele está falando justamente sobre essa tendência que a gente tem de falar, se irritar, fazer algo antes de ouvir, antes de refletir, que é justamente o que a gente acabou de falar, que é a impulsividade. E aqui nesse mesmo texto, eu acredito que ele já tem uma dica muito legal. Ele vai dizer assim, olha, que nós devemos sempre estar prontos para ouvir, ou seja, o problema não é necessariamente nós falarmos, nem nós fazermos, mas o problema é nós fazermos isso antes de ouvirmos, antes de refletirmos. E uma das coisas que eu percebo que ajuda muito as pessoas, inclusive a mim, a lidar com a minha impulsividade, é aprender a ouvir as pessoas que estão ao meu redor e que realmente se importam comigo. Só que aprender a ouvir as pessoas, por mais que seja algo simples, porque afinal de contas é só ouvir, é algo que normalmente é bastante desafiador para nós. Eu vou dar 2 exemplos que ilustram isso que eu quero falar. Um é um exemplo até da própria área da alimentação, aproveitando que o Cassiano está aqui. Imagine, por exemplo, aqui que a gente tenha um casal fictício, né? E imagine que uma desse casal esteja querendo controlar a sua alimentação e manter as coisas mais em ordem. E aí eles vão num restaurante. E aquela pessoa justamente que estava querendo cuidar da sua alimentação começa a exagerar, a pegar demais. E agora imagine então que a outra pessoa do casal vai ver a situação, percebe então que seu cônjuge está agindo por impulsividade e vai fazer uma pergunta, vai dizer assim, querido, querida, será que precisa pegar tanto? Eu garanto para vocês que a grande chance é a pessoa levar a mal. A grande chance é aquele casal dormir de costas um para o outro naquela noite se não conversar. Sabe? Então não como mais nada, então. Por que a gente tem tanta dificuldade de ouvir? Percebe que nesse caso, a pessoa nem corrigiu, ela nem xingou, nada. Ela só fez uma pergunta, porque a impulsividade é isso. É você agir sem ouvir, sem refletir. Precisa tanto. Ou seja, tá ajudando a pessoa a refletir. Por que a gente tem tanta dificuldade em ouvir? Se nós aprendêssemos a ouvir as pessoas que se importam conosco de maneira mais desarmada, de maneira mais tranquila, isso com certeza seria um freio e uma ajuda muito grande para a gente lidar com a nossa impulsividade. Interessante quando ele fala em ira, né? Para a gente não falar e nem quando se ira, a raiva ele é um claro exemplo de esgotamento mental da capacidade de dizer não. Você não tem capacidade de dizer não para nada. E você pode até inventar coisas. Se eu ficar muito, muito bravo para você, eu posso falar coisas que eu não sinto de verdade, talvez, né? Mas veja, estou irritado, a minha capacidade de dizer não para te ofender, ela é 0. Então tudo sai. Despeja. Aí tu abriu a comporta do impulso, né? Aí só vai, sem pensar. Isso acontece também. Eu já vi muitos casos acontecer isso. Em relacionamentos quebrados, por exemplo, uma pessoa cometeu adultério, as duas estão terminando, e essa pessoa, ela desesperada, ela perde o desespero dela de perder a outra, ela cometeu adultério, o desespero de perder a outra, diminui toda a capacidade dela de dizer não, ou seja, ela se torna muito impulsiva e ela vai falar qualquer coisa, não, eu vou mudar, a partir de hoje eu só vou na igreja, eu vou fazer terapia, eu vou fazer tudo por você, isso, eu vou chegar em casa sempre às 9h30. Então, ela é impulsiva, ela está falando tudo por impulso. Por quê? Porque a gente vê que as emoções, não só a raiva, né? Qualquer emoção muito grande, ela pode esgotar a nossa capacidade de dizer não. Às vezes até a alegria, né? Você está muito alegre e você promete, não, eu vou te ajudar todos os dias, eu vou vir aqui às 5h todo dia te ajudar. Talvez seja impulso. É verdade, é verdade. Mas eu vou dar mais um exemplo sobre a importância de nós ouvirmos as pessoas ao nosso redor, que eu tenho visto muito. Sabe, pessoal, o Cassiano conhece, eu já tenho atuado como missionário há uns quase 12 anos, e uma das coisas que eu mais fiz nesse período foi acompanhar casamentos, casais, porque as pessoas normalmente têm bastante dificuldade nessa área. E eu li muito livros sobre casamento, eu não lembro agora quantos, mas foram muitos.
E é interessante porque sempre num livro de casamento, quando o autor vai falar sobre a área financeira, até hoje eu não li nenhum livro que o autor recomendasse que num casamento se tivesse contas separadas. Ah, esse é o meu dinheiro, é o teu dinheiro, eu pago essa conta, você paga aquela conta. Todos os autores, quando falam de casamento e falam da área financeira, orientam a ter uma conta conjunta e administrar as coisas em conjunto. O que muitas vezes é desconfortável, porque limita um pouco a nossa liberdade. Mas é um caminho muito bom. É a proposta do casamento a gente conseguir construir as coisas em conjunto. E ajuda muito a gente aonde? Na área da impulsividade. Porque se você administra os recursos em conjunto e você tem alguém, então, que pode, naquele momento que você quer comprar algo fora de hora, pode te fazer aquela pergunta difícil, viu? Nós precisamos mesmo disso. E aí te ajuda a pensar e a não agir por impulso. Então, o que eu quero dizer com esses dois exemplos é como é importante nós ouvirmos as pessoas que estão ao nosso redor. Como isso pode nos ajudar a refletir e a controlar a nossa impulsividade, mas a gente precisa se desarmar para isso. Se permitir ouvir, né? Isso. Das mais importantes. Eu acho que para todas as áreas da vida, né? E essa questão aí que você comentou sobre aquilo que é onde eu tenho impulso, é onde eu não gosto de ouvir, eu acho que até o Cortella ou o Karnal falam sobre isso. Quando alguma coisa que alguém te fala te ofende, é porque é verdade. Pode ser verdade. Né? Tipo, você é mentiroso. Não sou. Né? Agora, se você assume que isso pode ser verdade, né? Não concordo com ele, mas eu assumo que pode ser verdade ou que pode dar a entender, eu vou ficar irritado. Você... então, gasta demais. Não, imagina, tá louco. Exatamente. Dói, então aí eu tento evitar. Pode ser, é interessante. Agora é interessante, normalmente quando a gente sabe que é uma área de impulsividade, a gente tenta evitar uma conversa nesse assunto. Se eu sei que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, na área financeira, eu vou evitar esse assunto. Às vezes eu vou fazer um gasto escondendo da minha esposa ou do meu marido, né? Então eu evito conversar sobre esse assunto. É interessante. É comum se passar a mão na cabeça, né? Muitos pacientes, por exemplo, a gente vai trabalhando isso, mas ele mesmo se culpa e se passa a mão na cabeça. Eu não consegui seguir, eu tenho muito descontrole para comer, mas pelo menos eu fiz isso, isso e isso. Então, quer dizer, parece que tem um equilíbrio. Não tem equilíbrio na impulsividade. Não tem, eu fui impulsivo agora, mas depois eu vou ser... Não, a impulsividade não é um positivo que você pode negativar depois, né? Não é um crédito que fica... Uma balança, né? Exatamente. Interessante. Bom, pessoal, mas olha só, e aqui eu acho que vem uma das coisas mais importantes da impulsividade, até da nossa conversa. Logo depois que o Tiago falou sobre a impulsividade e falou sobre a importância de ouvir, ele diz o seguinte, olha só: portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Sabe, quando eu li esse texto a primeira vez, me pareceu que aqui já era um outro assunto, e eu quase nem coloquei esse texto na mensagem. Só que como ele começa com um portanto, significa que está ligado, que tem relação com aquilo que acabou de ser falado. E aí eu vejo que todos os pesquisadores da Bíblia colocam esses versículos em conjunto com aqueles que acabaram de ser lidos. Então é uma sequência. E aí eu fiquei me perguntando por que o Tiago, que acabou de falar de impulsividade, agora ele começa de falar de transformação de vida através da vida com Deus, através da obediência à palavra de Deus. Tem algo muito importante aqui. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da história dos icebergs. Quando a gente vê essas montanhas de gelo no mar, se sabe que aproximadamente 90% do iceberg está escondido abaixo d'água, sem poder ser visto. E só 10% é aquilo que nós vemos. Então, se você vê um iceberg no mar, saiba que a grande parte dele, a imensa maior parte, você não está vendo. E eu acredito, a partir disso, que o Tiago colocou esse texto aí justamente porque a impulsividade, ela é como um iceberg. Ela não é o problema real, ela é um sintoma do verdadeiro problema. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma impulsividade grande por compras, está sempre comprando, talvez comprando roupas e roupas e roupas, talvez o que esteja por detrás é que essa pessoa tem uma baixa autoestima.
E ela precisa comprar coisas para se sentir bonita. Ou ela precisa comprar coisas para mostrar o seu valor para as outras pessoas. E aí a questão é, enquanto você não tratar o verdadeiro problema, que no caso é a autoestima, você não consegue controlar a impulsividade. É que nem arrancar folha de um inso, sabe? Você nunca resolve o real problema. Ou vamos talvez dar um outro exemplo. Pessoa que tem dificuldade de se controlar na área da comida, por exemplo. Talvez o que está por detrás é que essa pessoa não consegue lidar com a sua ansiedade, com a sua preocupação. Então, quando ela está preocupada, ela sente uma angústia muito grande e ela quer aliviar aquilo de qualquer maneira. E aí, a satisfação, o prazer de um alimento, doce, por exemplo, ajuda ela com isso. Só que a questão é, enquanto ela não conseguir lidar e tratar o verdadeiro problema, que é a ansiedade, ela não vai conseguir lidar com a sua impulsividade por comida. E nós temos estudos que mostram, inclusive, que esse fruto da ansiedade, por exemplo, na área da alimentação, ele pode impedir você de resolver o problema. Porque muita gente que tem tristeza ou ansiedade come por causa disso e encontra consolo na comida. Se encontrou consolo na comida, não precisa resolver o problema emocional. Isso. Então, por causa desse problema de ansiedade, ela não, ou melhor, desse problema de impulsividade, ela não resolve o problema original, porque a impulsividade dela vai mascarando isso. Então, ela consegue levar. Exatamente, exatamente. E assim, e aí acaba justamente gerando um ciclo vicioso. E assim tem várias. Por exemplo, a nossa impulsividade, de repente, de alguma pessoa pela bebida alcoólica, pode ser uma dificuldade dela de enfrentar as lutas da vida e vai através de uma fuga. E enquanto não resolver a sua verdadeira questão, não vai resolver o problema. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem uma impulsividade em começar relacionamentos, como a gente comentou antes. Enquanto ela não resolver o verdadeiro problema, que possivelmente seja a sua carência, esse problema não se resolve. Ou uma pessoa que é impulsiva pelo trabalho, trabalha muito, não consegue dizer não para uma hora extra, está sempre em função do trabalho, não frequentemente está deixando sua família de lado. De repente, por detrás tem uma necessidade de aprovação. Precisa que os outros a vejam, precisa que os outros vejam o seu sucesso. Enquanto ela não lidar com isso, ela não vai conseguir lidar com a sua impulsividade. Então, a grande pergunta que fica é, por trás da impulsividade, qual é o real problema? E eu acho que essa é a pergunta que qualquer um de nós tem que fazer. Então, além de exercitar o autocontrole, que a gente comentou há pouco, acho que a segunda dica que a gente pode, e ouvir as pessoas, a terceira dica que a gente pode dar para você é, identifique o real problema. Muitas vezes você não vai conseguir, então pode ser interessante procurar ajuda, né? E a ajuda profissional, como a gente estava falando, né? E você vai perceber que a ajuda profissional, ela está aí. O profissional, ele é uma pessoa que estudou e pesquisou para saber te ajudar, para saber te mostrar onde é que você está tendo dificuldade. Eu não estou falando só do nutricionista, eu estou falando do missionário, que estudou a Bíblia para entender, o terapeuta, por exemplo, que estudou para te ajudar a mostrar o que você tem, de onde é que vem as coisas. Então, não pensar que um sobrepõe o outro. Não, pelo contrário. Eles se complementam nessa ajuda. Ontem a gente estava conversando sobre essa questão da terapia, por exemplo. Às vezes, um terapeuta pode te ajudar a perceber que você faz algumas coisas porque você tem uma carência enorme ou uma necessidade de aprovação enorme que você não encontra em ninguém. Você percebeu a origem do problema. Aí você pode procurar Deus e perceber que você pode encontrar isso com a ajuda talvez do missionário, da comunidade, encontrar essa aprovação em Deus, preencher isso com Deus. E a gente, eu gosto de pensar que o tamanho de Deus, ele preenche um buraco infinito. Um buraco infinito dentro de nós, que se não for Deus, ele vai dragar qualquer coisa que você colocar ali sem fim, né? Vou preencher o lugar de Deus com mulheres. Nunca vai ser suficiente. Vou preencher o lugar de Deus com álcool. Nunca vai ser o suficiente. É um tamanho infinito e ele vai te dragar tudo, né? Infinito é só Deus, então talvez o resto... Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Legal, Cassiano, bacana. Isso que o Cassiano fala é muito legal a gente esclarecer. A gente não pensa que essas áreas elas são excludentes, não, elas podem ser complementares. Por exemplo, como pastor, eu não tenho nada contra que uma pessoa visite um bom terapeuta, não tem problema. E a terapia vai ajudar essa pessoa a encontrar
os seus problemas, suas mazelas, de repente vai ajudar a encontrar o que está por detrás do seu iceberg. E junto com a fé, com o relacionamento com Deus, isso vai trabalhar de maneira sinérgica para ajudar a pessoa. E isso é muito importante. Sim, foi. Eu comentei com o Jorge já há muito tempo que uma dificuldade enorme de ter um relacionamento com Deus. E com a terapia eu consegui descobrir por que isso acontecia. Então são áreas que vão se completando. Às vezes isso acontece aqui, acontece ali. Muitos pacientes que vêm, por exemplo, até mim também, eles não sabem por que eles comem tanto doce. Por que será que comem? Às vezes tem um motivo e quando você descobre o porquê fica mais fácil de trabalhar isso. Por isso eu acho que a ajuda profissional é isso, é profissional, né? Eu não posso supor que eu vou entender tanto, ter um conhecimento tão grande de espiritualidade quanto o Jorge, que trabalha com isso há 11 anos. Então é mais fácil eu querer procurar ajuda com ele do que eu mesmo, não, eu vou procurar essa resposta aqui. Claro, posso encontrar, mas talvez não vai encontrar. Então, um exemplo, né? Às vezes o profissional ele já tem, ele encurta o caminho para a gente. Com certeza. Então, você pode procurar ajuda. Esse aqui é o último slide que eu tenho. Então, olha só, identifique o real problema. Claro, identificar o real problema é fundamental, mas não só isso, deixe Deus transformá-lo. Isso, para mim, é um ponto bastante importante, que, na verdade, a gente já estava entrando aqui, mas só para a gente esclarecer. O que o Tiago falou antes, não é só que existe um problema maior, não. Ele está falando para nós ouvirmos a palavra de Deus e praticarmos, ou seja, com o que ele está dizendo é que o relacionamento com Deus não é só um relacionamento em que eu ouço e nada muda. Esse é o relacionamento com Deus que muitas pessoas têm. Vão numa igreja, frequentam uma igreja e se conformam em ter um relacionamento com Deus assim, onde nada muda. Mas não é esse o relacionamento bíblico. A ideia é que junto com Deus eu identifique o real problema e eu também deixe Deus me transformar. A partir disso eu tome decisões junto com Deus na minha vida, seguindo as suas orientações que são boas para mim. E eu acho muito interessante como o relacionamento com Deus nos ajuda nesses dois pontos aqui. Porque é interessante, se a gente fosse viver com Deus um relacionamento que é baseado no nosso desempenho, onde a gente precisa acertar para ser amado, onde a gente precisa fazer tudo certo para nós sermos salvos e aceitos por Ele, seria muito duro e difícil a gente admitir qualquer problema, ainda mais os grandes. Mas o que a Bíblia fala é que nós, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos pessoas completamente imperfeitas e distanciadas naturalmente de Deus, mesmo assim Deus vem até nós em Jesus Cristo, morre no nosso lugar, assume o nosso lugar e prova o seu perfeito amor por nós. E o relacionamento com Deus, por causa disso, não é baseado no que eu posso fazer, mas é baseado no amor de Deus, naquilo que a gente chama de graça, que basicamente é o amor de Deus que eu não mereço, que eu recebo gratuitamente. Então, como o meu relacionamento com Deus não é baseado no que eu posso fazer, mas no que Deus fez por mim, e o amor dele por mim não muda apesar dos meus erros, porque em Jesus ele sempre vai me ver como seu filho amado, eu tenho a liberdade de admitir os meus problemas e os meus conflitos, por maior que eles sejam. Mas esse Deus, ele também nos traz orientações de vida concretas, fruto desse amor para a nossa vida. Por isso esse Deus nos transforma e nos ajuda a ser diferente. E como o Cassiano acabou de falar, ele preenche esse vazio do nosso coração. Então, deixa eu só comentar com vocês como eu tenho vivido isso na minha vida, porque de certa forma acredito que um exemplo bem concreto pode te ajudar, nos ajudar a entender isso que eu quero dizer aqui. Eu identifiquei, tempos atrás, eu acredito que Deus me ajudou a identificar um problema grande na minha vida. Eu percebi que, para mim, uma das grandes áreas de impulsividade era o meu trabalho. Eu tinha dificuldade de dizer não para o trabalho, eu tinha dificuldade de dizer não para uma coisa que se relacionasse ao meu trabalho. E muitas vezes eu acabava deixando minha família de lado. Se eu não fosse cristão, se eu não tivesse uma vida com Cristo, eu possivelmente nem teria reparado nesse problema, acharia que era assim mesmo. Provavelmente eu teria uma família frustrada, filhos distantes e talvez aí um dia estaria sozinho. Mas justamente o meu relacionamento com Deus e a certeza do amor que Deus tem por mim fez com que eu pudesse olhar com honestidade para mim mesmo e perceber isso. E eu percebi, junto com Deus, que essa impulsividade vinha justamente por aquilo que a gente comentou há pouco tempo atrás. Eu vi que eu tinha uma grande necessidade de mostrar
o meu desempenho para as outras pessoas. Eu vi que isso era muito mais importante do que eu imaginava. E eu vou dizer para vocês, foi difícil admitir isso. Quando a gente admite um erro grande assim, é difícil para mim. E foi difícil para mim admitir, olha só, pastor, né, cristão, de que eu me importava demais com o que os outros pensavam de mim. Mas depois que eu admiti isso e não me senti menos amado por Deus por causa disso, isso foi tão libertador porque eu conheci o problema. E a partir disso Deus começou a trabalhar na minha vida, me mostrando que os únicos olhos que importam, que estejam olhando aquilo que eu faça, é o dele. Se o Criador do universo olha o que eu estou fazendo, eu não preciso de mais nenhum olhar sobre mim. Se o Criador do universo sorri quando me vê servindo a Ele, eu não preciso de nenhum outro olhar sobre mim. Então, percebe como o amor de Deus aos poucos foi me curando e me tratando. Eu não vou dizer que hoje, para mim, isso não é uma luta mais. Ainda é. Mas quando ela aparece, eu conheço essa luta. Eu peço perdão para esse Deus. E eu novamente peço para Ele lembrar no meu coração o que realmente importa. Por isso, eu vou fechar aqui a minha fala, o que eu queria dizer para você é o seguinte: você está lidando com a impulsividade. Aprenda a ouvir as pessoas que estão ao teu redor. Perceba com coragem qual é o real problema e coloque ele diante de Deus. Quem sabe você pode fazer uma oração do tipo: Deus, eu estou percebendo que eu tenho uma autoestima muito baixa, mas eu quero entregar esse problema diante de Ti, eu quero que o Teu amor forme a minha autoestima. Ou de repente você pode perceber que você tem uma carência muito grande e que você não consegue ficar sozinho. Você pode confessar isso para Deus e dizer: Deus, eu sou uma pessoa muito carente, eu tenho dificuldade de ficar sozinho, mas me ajuda a lembrar que eu tenho a Tua companhia sempre. Ou talvez você pode ter uma dificuldade em lidar com a tua ansiedade, com as tuas preocupações, e acaba descontando na comida. Mas você pode confessar isso para Deus e dizer: Deus, eu não consigo lidar com as minhas preocupações, mas me ajuda a lembrar que Tu cuidas de mim. E você vai ver que nesse processo, Deus vai te curando. E isso é muito legal. Me ajudou. E eu tenho certeza que pode ajudar todos nós. Acho que até pode, às vezes, você perceber que você está exagerando, né? E falar: Deus, eu sei que eu estou exagerando em algumas coisas, mas eu não sei por que eu estou exagerando. Mostra para mim, para que eu possa tratar. Isso. E possivelmente Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho, ou a ideia certa, ou de repente essa mesma mensagem Deus pode estar usando para falar pro teu coração. Bom, eu gostaria que você avaliasse alguns pontos, e a gente está indo para a nossa parte final, até porque o nosso horário já tá no limite aí, né? Diante dessa luta contra a impulsividade, avalie os seguintes pontos. Tenho noção dos danos que a minha impulsividade tem trazido? Isso é bem importante. Tenho buscado ouvir as pessoas ao meu redor para equilibrar a minha vida? Pense um pouco nisso. Terceiro, tenho buscado ouvir a voz de Deus, deixando Ele me transformar através de Sua palavra. Você tem procurado, através do teu relacionamento com Deus, identificar o real problema e tem trazido esse problema para Deus para que Ele te transforme? Essa é uma grande pergunta. E 2 pontos para você decidir. Sair dessa live com uma decisão formada. Decida permitir que outras pessoas te ajudem nas áreas de impulsividade. Como o Cassiano falou, deixe as pessoas próximas falarem, ou procure uma ajuda profissional, ou mesmo coloque isso diante de Deus, mas não enfrente isso sozinho. E decida deixar Deus transformar as áreas mais profundas da tua vida.